Sabe aquelas perguntas que a gente se faz desde sempre? De onde tudo veio? Como o universo começou? É uma curiosidade que não acaba, né? Quais foram os ingredientes originais, o que tinha lá no comecinho para formar tudo que a gente vê hoje, das galáxias até, bom, até nós mesmos. Hoje, a nossa conversa vai fundo nisso, na física de partículas. Vamos explorar uma ferramenta científica nova, super avançada, o detetor SPENIX. E a missão dele, olha, é daquelas bem ambiciosas. Investigar um estado da matéria muito exótico, o tal do plasma de quarks e gluons. Basicamente, é a sopa primordial, aquilo que existia nos primeiríssimos instantes depois do Big Bang. Exato. E entender essa fase, esses momentos iniciais, é fundamental. Foi ali que a matéria, como a gente conhece, começou a se organizar. A gente está falando dos quarks e gluons, que, assim, são considerados as partículas mais básicas de todas, né? Eles estavam começando a se juntar para formar prótons, nêutrons, os tijolinhos dos átomos. Então, o que a gente busca é entender essa receita cósmica original. E o papo de hoje é para ver como cientistas estão, recriando um flash daquele início do universo aqui em laboratório. Ok, então vamos direto ao ponto. O que é exatamente esse plasma de quarks e gluons? Esse QGP? Imagina pegar a matéria e levar ela a um extremo absoluto. Normalmente, os quarks e gluons ficam presos dentro dos prótons e nêutrons, certo? Certo. No QGP, a temperatura e a densidade são mas tão altas que essas prisões se rompem. Os quarks e gluons ficam livres, soltos, tipo numa sopa super quente e densa. E quando você fala super quente, quão quente é isso? Tipo... Pensa em trilhões de graus Celsius. Trilhões, caramba. Para ter uma ideia, é centenas de milhares de vezes mais quente que o centro do Sol. É uma coisa difícil até de visualizar. Mas essa sopa primordial, ela durou muito pouco tempo. Só existiu nos primeiros microsegundos depois do Big Bang. Microsegundos, milionésimos de segundo. E aí, quando vocês recriam isso em laboratório, quanto tempo dura? Menos ainda. Bem menos. A escala é absurda. Dura mais ou menos um sextilionésimo de segundo. Um sextilionésimo, como é isso? É um 1 com 22 zeros depois da vírgula. Um piscar de olhos é uma eternidade perto disso. É um flash. Nossa, inimaginável. E tem uma coisa fascinante que até surpreendeu os físicos na época que descobriram. É como esse QGP se comporta. Apesar de toda essa energia, esse caos, ele não age como um gás com partículas batendo umas nas outras de qualquer jeito. Pelo contrário, ele flui de um jeito muito coordenado, sabe? Como se fosse um líquido único, com quase nenhuma viscosidade. É o que chamam de fluido perfeito. Peraí, um fluido perfeito? A trilhões de graus? Isso parece meio contraintuitivo, né? Como algo tão quente pode ser tão organizado assim no fluxo. Exatamente, esse é o ponto. Esse comportamento coletivo, essa fluidez quase sem atrito nessas condições extremas, é um dos grandes mistérios que motivam estudar o QGP. Isso sugere que as interações entre quarks e gluons ali são muito mais fortes, mais complexas do que a gente pensava no começo. Que doideira! Mas se esse negócio sumiu há bilhões de anos e dura tão pouco tempo quando recriado, como é que dá para estudar? Não dá para ver o QGP, né? Não dá. Ver diretamente é impossível. É aí que entra a engenhosidade dos experimentos. Para recriar essas condições, a gente usa o colisor relativístico de íons pesados, o RHIC. Ah, o RHIC. Lá no laboratório de Brookhaven, nos Estados Unidos, né? Isso. É uma instalação gigante, impressionante. É o segundo acelerador de partículas mais potente do mundo hoje. E como ele funciona para fazer essa sopa? Bom, o RHIC pega núcleos de átomos bem pesados, geralmente ouro, sem os elétrons, e acelera eles em direções opostas. Dentro de 2 anéis enormes de quase 4 quilômetros, eles chegam a velocidades, muito perto da velocidade da luz. Tipo 99,995%. Aí, esses feixes são direcionados para bater de frente.
em pontos específicos. Imagino a energia dessa batida, deve ser uma coisa violenta. É colossal. Nesse instante mínimo da colisão, a temperatura e a pressão são tão altas que conseguem derreter os prótons e nêutrons dos núcleos de ouro. Isso libera os quarks e gluons e forma, por aquele momento super breve, uma gotinha de QGP. É como criar uma faísca das condições do Big Bang, só que aqui controlada no laboratório. Uma faísca do começo do universo. Uau! E para analisar essa faísca, mesmo que indiretamente, precisa de um instrumento muito especial. É aí que entra o SPENIX, então. Exatamente aí. O SPENIX é a ferramenta nova, de ponta, feita para isso. E ele é gigante. Gigante como? Tipo o tamanho de uma casa de 2 andares. Pesa 1.000 toneladas, é uma baita atualização de um detector que tinha antes, o Fênix. A tecnologia agora é muito mais avançada. 1.000 toneladas para estudar algo que dura 1/60 de segundo. O que ele faz na prática? Como funciona? Pensa nele como se fosse uma câmera 3D misturada com um microscópio, só que ultra rápida e super sensível. A função dele é registrar com uma precisão nunca antes vista as partículas que saem depois que o QGP some. Ele consegue pegar os rastros de até 15.000 colisões por segundo. É uma quantidade de dados absurda, terabytes a cada instante. É o resultado de décadas de pesquisa lá no HAIC, né? Ah, então o truque não é tentar ver a sopa, mas analisar o que sobra dela, tipo as cinzas. Perfeito, essa é a ideia. E aí tá a grande sacada do SPENIX. Ele foi feito para medir essas cinzas do QGP com um detalhe incrível. Como a gente não vê o plasma direto, a estratégia é fazer uma análise forense completa das partículas que aparecem quando ele esfria e se desintegra. Faz sentido. Mas antes de sair procurando coisa nova, um instrumento desses, tão complexo, tem que provar que está funcionando direitinho, certo? Ouvi falar que ele passou num teste importante. Sim, isso é crucial. Na nossa área, a gente usa uma coisa chamada vela padrão. Vela padrão? É. A ideia é simples, na verdade. Você pega seu detector novo e mede algo que já é muito bem conhecido. Um processo físico que outros experimentos já mediram com alta precisão e que a teoria descreve bem. É como usar um peso conhecido para ver se uma balança nova está calibrada, sacou? Se o detector consegue reproduzir o resultado esperado para essa vela padrão, aí a gente confia que ele está funcionando como devia e está pronto para buscar o desconhecido. Entendi. E o SPENIX? Passou no teste da vela? Passou, e passou muito bem. Os resultados saíram no fim de 2024. O teste foi medir a quantidade e energia das partículas carregadas que saem das colisões dos íons de ouro lá no RHIC. E os dados que o SPENIX coletou bateram direitinho com as medidas anteriores e com o que a teoria previa. Que ótimo! Imagine um alívio da equipe toda. Com certeza. E o mais legal nesses resultados foi a precisão que ele alcançou. O SPENIX não só mediu o fluxo geral de partículas, mas conseguiu diferenciar bem os resultados de tipos diferentes de colisão. Por exemplo, ele mostrou claramente que as colisões frontais, aquelas cabeça com cabeça onde os núcleos batem de cheio um no outro, Sim. produzem umas 10 vezes mais partículas carregadas do que as colisões mais de lado, de raspão, sabe? E 10 vezes mais? Nossa, isso mostra bem a diferença de impacto. Então, em média, 10 vezes mais energia que as das colisões de raspão. Conseguir medir essas diferenças com essa clareza toda mostra o quão sensível o SPENIX é. A capacidade dele de mapear os detalhes dessas interações superenergéticas. Teve um físico do MIT, o Gunther Rowland, que está no projeto, né? Ele usou uma analogia que eu achei bem boa. Ele comparou esse teste bem-sucedido com a primeira foto de um telescópio espacial novo. A foto pode não ser de algo inédito logo de cara, mas prova que o instrumento, que custou anos e muito dinheiro para fazer, está focado, está funcionando direitinho e está pronto para começar a fazer descobertas de verdade. É uma analogia perfeita. Valida todo o esforço e abre caminho para a próxima fase, que é buscar entender melhor o QGP. E vale repetir esse ponto. O objetivo não é ver o QGP em si. Como o próprio Roland disse, você nunca vê o próprio QGP. Ele some muito rápido. Certo. Então, voltamos para a ideia das cinzas.
O Sfênix é tipo um detetive cósmico analisando a cena do crime depois que o evento principal, a existência do QGP, já acabou. É isso. Exatamente essa metáfora. O que o Sfênix mede são os produtos finais, as centenas, às vezes milhares de partículas, prótons, nêutrons, píons, cáions, outras mais exóticas que saem voando do ponto da colisão depois que a gotinha de QGP se expandiu, esfriou e congelou de volta em matéria comum. Analisando essas partículas, quantas de cada tipo, a energia delas, para onde elas foram, os cientistas conseguem deduzir as propriedades daquela sopa original. Qual era a temperatura exata, qual a viscosidade, como a energia se movia ali dentro. É um trabalho de reconstrução impressionante mesmo, a partir dos destroços, digamos. E se a gente conecta isso com o quadro maior, né, o objetivo final é entender justamente essa transição. Como o universo passou desse estado de QGP super quente para a matéria que a gente conhece hoje. A matéria que forma estrelas, planetas, nós mesmos. É como investigar a infância da matéria, os momentos em que os blocos fundamentais da nossa realidade foram criados. E com essa velocidade e sensibilidade toda do Sfênix, imagino que também exista a chance de pegar uns eventos bem raros que talvez passassem batido antes. Sem dúvida, essa é uma das grandes promessas dele. Como ele registra um número gigantesco de colisões por segundo, a chance de flagrar processos físicos que acontecem muito raramente, tipo 1 em 1 bilhão, de colisões aumenta muito. 1 em 1 bilhão? É. E esses eventos raros podem ser janelas para física totalmente nova, sabe? Ou para testar os limites do nosso modelo atual das interações fundamentais nessas condições extremas. Podem mostrar detalhes sobre a força nuclear forte que a gente não consegue ver de outro jeito. Então, o que tudo isso representa no fim das contas? Qual é o saldo? Olha, representa que a gente acabou de abrir uma nova janela para investigar os primeiríssimos momentos do universo. O Sfênix é um olho muito mais potente, mais nítido, para olhar aquele microsegundo inicial. Ele permite sondar a infância do cosmos com um detalhe que a gente não tinha antes, buscando respostas para perguntas que são, fundamentais sobre a origem da matéria. É incrível essa conexão, né? Estudar o infinitamente pequeno, essas colisões, esses tempos minúsculos, e isso está diretamente ligado a entender a história, a estrutura do universo inteiro. É uma das coisas mais bonitas da física fundamental, eu acho. As leis que governam o muito pequeno têm consequências enormes no muito grande. Entender as propriedades dessa sopa primordial, o QGP, é uma peça-chave para montar o quebra-cabeça de como o universo evoluiu e se tornou o lugar complexo que a gente vê hoje. E, claro, ajuda a gente a entender a nossa própria origem nesse cenário todo. Fica então uma provocação final para a gente pensar. Se essa matéria primordial, fervendo a trilhões de graus, se comporta de um jeito tão inesperado, como um fluido perfeito, quase sem resistência, que outros segredos sobre as leis mais básicas da natureza podem estar escondidos ali, nessas condições tão extremas? O que mais essa sopa lá do início pode ensinar pra gente sobre a própria estrutura da realidade? Talvez segredos que só estão esperando por ferramentas como o Sfênix para serem descobertos.